Amali! Olá, boa noite. Boa noite. E aí, Amali, o que nós vamos conversar hoje? Primeiro eu queria falar que essa página é uma página de amizade. Queria agradecer o Pedro por ter me substituído semana passada. Obrigada, Chuchu. Eu fiquei muito chateada de não poder fazer com o Vinícius, mas eu acho que apesar do meu colega, meu sócio, meu querido amigo não ter seguido uma perguntinha do meu roteiro, foi muito bom. Então, hoje pode ser que durante a live a gente ouça cachorro latindo, portão abrindo, telefone tocando, porque eu tô na casa dos meus pais. Viemos de mala, cuia, cachorro e marido para cá. Mas hoje vamos conversar sobre processo seletivo. Uma seguidora pediu, né, para a gente falar sobre isso. E a gente achou legal porque muitas vezes quando a gente vai fazer um processo seletivo de mestrado, a gente ou ainda está na graduação e não sabe muito bem como lidar, ou está naquele limbo de pós-formatura, começa a trabalhar. Então a gente gostou muito do tema e é isso. Vamos conversar sobre isso. Ótimo, então sem mais delongas, né? Eu acho que quem está aqui veio para saber sobre isso mesmo, né? Tá curioso. E o nosso lugar de fala, né? A gente sempre pede para as pessoas, né? Para explicarem o lugar de fala delas, né? E assim, a gente acabou de terminar um mestrado, né? Eu e Amali, na mesma universidade, no mesmo curso. E então a gente meio que passou pelo processo seletivo, né? Passou por todas as fases do processo seletivo. Então a gente se sente um pouco à vontade para falar sobre isso, né, E é Amali? recente, né, Pedro? Exatamente. Só um parênteses. A Cris está falando que está faltando a samambaia, por isso mamãe colocou a Rosa para substituir, mas na próxima a samambaia já está de volta. A Cris gosta de uma samambaia. Tá certíssima. Olha, Amali, assim, eu acho que antes da gente começar a falar sobre o processo seletivo para a entrada na pós-graduação em si, Uhum. eu acho o seguinte: eu acho que a pessoa que deseja continuar os estudos, ir para a pós-graduação, fazer um mestrado, ela primeiro tem que olhar para si mesma. Em que sentido que eu estou falando isso, né? Saber quais são as condições financeiras dela, né? Porque a gente quer fazer um curso de mestrado, mas nem sempre tem na cidade que a gente reside, né? Então a gente tem condições de fazer um mestrado fora da cidade que a gente mora. Conciliar Então com a o gente trabalho, talvez? conciliar com o trabalho, né? A gente está trabalhando ou a gente está livre. Então a gente tem que dar uma olhada para a nossa situação para a gente ver o que a gente está disposto, até onde a gente pode ir, né? Fazer Uhum. essas avaliações antes de tomar essa decisão de fazer o mestrado. Com certeza. Até porque, assim, quando a gente se dispõe a fazer um mestrado, por exemplo, a gente tem que pensar que o que a gente decidiu antes disso é o que vai valer por 2 anos, né? Então, assim, tem que botar muito na balança. Eu fico brincando que mestrado é para quem quer realmente, porque não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente fala, mas ao mesmo tempo a gente passa por muitas provações nesses 2 anos, muitas angústias, em alguns momentos, se você não tiver a sorte de ter um Pedro na vida, em solidão. Então, assim, eu acho realmente que sentar e tomar essa decisão é realmente muito importante. Eu, por exemplo, né, eu não queria fazer o mestrado agora. Não queria mesmo, era uma decisão que eu tinha para mim. Não quero fazer um mestrado, eu quero trabalhar, ganhar uma experiência e voltar para a universidade. Mas como eu estava sem dinheiro, o mestrado serviu para mim para pleitear uma bolsa e, né, questão de sobrevivência, subsistência mesmo, né? Eu não É, queria e enquanto ficar na isso, casa dos pais. Isso. enquanto isso adquirir conhecimento, né? Porque o que é Sim, nosso. Conhecimento ninguém com tira certeza. da gente. Com certeza. Então, assim, né, são diversos fatores que nos levam ao mestrado, né? Não só o conhecimento, mas às vezes necessidade também, como foi o meu caso. Enfim, analisei a situação, né? É,
Estudei bastante, porque eu precisava da bolsa, porque eu queria um programa que não era em Belo Horizonte, onde eu moro, Sim. e felizmente eu consegui. Mas vamos lá para o processo em si, né, Amani? Vamos. A gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é o edital. É. Pois é, assim, quando é, né, surgiu esse tema da live, a primeira coisa foi até a minha mãe, que está no doutorado ainda, falou que é muito importante a gente estudar o edital. Não é olhar o edital, é estudar o edital. Então, se você é uma pessoa que estuda, por exemplo, com marca-texto, fazendo resumo, anotando coisas importantes, leia o edital e estude o edital como se fosse um texto para a prova. Porque meu pai sempre fala que antes da gente entrar num jogo, a gente tem que saber muito claro quais são as regras desse jogo, né? Até para você, caso haja algum problema, que essas coisas acontecem, até para você poder saber exatamente, né, o seu direito e, enfim, o que que pode ser feito, porque a gente vê muito recurso, né, nesses processos. Mas, assim, a gente colocou ontem no post o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A primeira coisa, anota aí, o que devemos fazer? Estudar o edital. Na verdade, a primeira coisa que a gente deve fazer depois dessa conversa que você tem com você mesmo, né? Se você quer, se você está disposto, se, né? Enfim, é você pensar, procurar as universidades que você tem interesse. Você não precisa necessariamente participar de um processo só. Os processos costumam ser diferentes e muitas vezes em épocas diferentes. Então, você não vai receber aviso, mensagem falando: ah, o processo seletivo de tal universidade está aberto. Então, primeira dica é: já procure as universidades, os programas que você acha que pode ter a ver com você e faça uma tabelinha e vai dando F5 no computador. Todo dia que você entra no computador ou no celular, você entra no site da pós e vê se tem um edital lançado, porque perder prazo é comum, né? Então, essa é a primeira Ninguém vai coisa. bater na sua porta, né, Amani? Falando assim, Não, ô, tem um ninguém nem que mestrado quer, aqui para você que você quer fazer. eles, né? Na verdade. Então, a primeira dica é essa. Eu acho que é você olhar os programas que têm a ver com você, mais ou menos com o que você quer estudar, para você também ver as linhas de pesquisa. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas, primeiro, selecionar onde você quer ir acompanhando, né, para ver quando que vai ser esse processo e tal. E, em seguida, assim que for lançado, estudar o edital. Porque no edital tem tudo. O edital tem as datas, os prazos, né? As etapas, os professores que fazem parte daquele programa de pós-graduação, as linhas de pesquisa. Então, pelo edital de dissertações já aprendidas, para você ver qual professor e qual linha de pesquisa pode ter a ver com você, você tem que ir estudando isso, esmiuçando isso para poder. Bom, a gente está falando aqui, gente, de uma experiência nossa também, né? Vamos deixar meio claro, não tem nenhuma bagagem científica nisso. A gente está falando da nossa experiência enquanto mestres recentes, né? Enquanto na graduação, quando podemos começar a pesquisar sobre essas vagas? Olha, como cada programa é de né, tem uma data, normalmente, os processos seletivos acontecem no segundo semestre né, do ano. Normalmente agosto, setembro, porque aí tem normalmente 3 etapas para começar no ano letivo seguinte. Então, nas férias anteriores, eu já começo a olhar, assim, em julho do ano anterior ao que você quer entrar, né? Você já pode começar a pesquisar. Me perdi, Pedro? Oi? Me perdi? Ou para eu Tá continuar dando uma falando? travadinha. Internet do interior. Pois é, mas é isso, né? É, eu, por exemplo, eu formei, gente, eu formei em letras e eu decidi, no meu percurso, eu descobri que eu não ia fazer mestrado em letras, né? Eu descobri que eu queria fazer mestrado em educação.
Então, começa aí, né, a procura por um programa de mestrado em educação. Mas tem outra coisa, né, que é a gente decidir o que que a gente vai pesquisar. Por que que isso é importante? Porque nem sempre o tema que você quer pesquisar, a universidade, o programa de mestrado da universidade contempla esse tema. Então não adianta eu Sim, querer pesquisar sobre um tema X e submeter a minha proposta para um programa de mestrado que não tem nenhum professor que pesquisa sobre isso, nenhuma linha de pesquisa que contemple. Isso também é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? sim. É, então, assim, quando a gente tem o edital na mão, depois que a gente tem o edital na mão, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um cronograma meu. Porque tem lá no edital o cronograma, né? Mas aí, assim, eu fiz um cronograma porque uma dica muito importante é não deixe para submeter a sua inscrição no último dia, porque pode ter algum contratempo, né? Os prazos costumam ser, o edital costuma ficar ativo um mês mais ou menos. Então, assim, o ideal seria, assim, para cada um é de um jeito, né? Mas para mim, pelo menos uma semana de antecedência antes do fim, para se acontecer algum imprevisto, você ter tempo de resolver, né? Porque os editais costumam pedir muitos documentos e costumam pedir o projeto de pesquisa, né? Então você tem que ter um tempo para se planejar enquanto é isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um cronograma meu de quanto tempo eu ia gastar para fazer esse projeto de pesquisa, para reunir os meus documentos e mandar, né? E aí isso eu acho legal, porque aí a gente não se perde nesse processo também, né? E nesse meio tempo, nesse cronograma, antes de você pensar num projeto de pesquisa, normalmente as pessoas já têm mais ou menos o tema que quer estudar amplo. Mas aí você pega o edital e vê as linhas de pesquisa. Vê o que cada professor pesquisa, vê os projetos guarda-chuva deles. E aí isso te direciona um pouco também, porque dentro da mesma temática você pode dar encaminhamentos diferentes, né? E uma dica legal, que pelo menos eu usei para mim, quando eu fui pensar no meu projeto de pesquisa, eu fiz uma continuação do meu TCC. Eu fiz pesquisa no conclusão de Uhum. curso, Isso é muito importante. senti uma lacuna que caberia uma pesquisa e, e partir daí, que é um ponto de partida bom também, né? Uhum. Eu só queria retomar um pouquinho, Amelie, Hum, quando você disse da gente estudar o edital, né? Porque sim, o edital, ele traz as informações essenciais, né? Igual, podem nos perguntar, fazer mestrado, você paga para fazer mestrado? Tem programas que cobram a inscrição, tem programas que não cobram a inscrição. e tem também a Então, esse, isenção, né? Você pode pedir isenção e você normalmente. pode pedir a isenção se você cumprir os critérios, né? Então, tudo isso tem no edital, certo? Certo. Outra coisa, os programas pedem uma série de documentos, então é preciso você ficar atento mesmo, porque esse negócio de documento é muito chato. Você escaneia documento, corre atrás de documento, e tem todos aqueles prazos para enviar as documentações. Então, você tem que ficar Sim. assim, bem atento, né? Você tem que ter toque mesmo, de ficar todo dia lá mexendo com isso, porque se Uma é um dica, risco. uma dica legal de documento que eu costumo fazer quando eu faço processo seletivo é entregar na secretaria, seja lá onde for, né? Eu, quando eu crio uma e listo, seguindo a numeração que está no edital, mas isso já faz parte do TOC, né? Mas seguindo a numeração que está no edital, por exemplo, o primeiro documento que eles pedem é a identidade. Então eu coloco identidade. Porque quando você entrega tudo organizado, e hoje a maioria, se eu não me engano, o único que eu fiz que foi por correio foi o FOP. A maioria tem o formulário online. Então, não tem problema, porque aí você vai, obviamente, colocar cada documento no espaço certo, né? Mas isso de organizar os documentos na ordem ajuda muito até para a gente se organizar, né? Então,
Para você fazer mestrado, eles pedem diploma de graduação. Óbvio que você tem que estar graduado para ir para pós-graduação. Ah, mas eu ainda estou fazendo curso. Como é que eu faço? Você vai no registro escolar, seja lá qual é o órgão da sua universidade, faculdade, e vai pedir um atestado de possível formando. Como os processos costumam acontecer no último semestre, para o ano seguinte, eles aceitam isso e no ato da matrícula você já tem que ter o diploma. Então, obviamente, isso tudo está no edital, mas não é uma coisa que vocês precisam se preocupar. Tem como usar esse documento, É, né? tá cortando um pouco, mas a Amália diz que existe um documento que a gente solicita, né? E que é possível, através desse documento, né? Eles atestam lá que você concluiu a graduação, mas ainda o diploma está sendo confeccionado, mas o programa aceita essa declaração, o programa de mestrado, né? Isso. Pelo menos durante o processo, né? Aí na hora da matrícula pede o diploma já, que provavelmente já vai estar pronto. Exatamente. Aí passou essa parte da documentação, né? Você também deve olhar lá no seu edital. A Amália já falou sobre isso também. As linhas de pesquisa, porque cada linha de pesquisa aborda um tema específico, né? Que os professores trabalham, que os professores pesquisam, junto com o nome dos professores. Esse é o momento, né? Se você já decidiu que é aquele programa que você vai entrar, que você vai se matricular ali, você está vendo a linha de pesquisa, você tem um objeto de estudo, né? Um tema de pesquisa já definido, você vai olhar para os professores e para as linhas de pesquisa. Que linha de pesquisa encaixa de acordo com o seu projeto? Você achou lá, tem, sei lá, o programa tem duas linhas de pesquisa. Você acha que a linha um ela engloba o seu projeto. É a hora de você olhar para os professores. Por que, Isso. Amali? Porque esses professores que estão nessas linhas de pesquisa vão ser os professores que podem ou não se interessarem pelos seus projetos de pesquisa. Então, essa questão do projeto de pesquisa é um terror, mas assim, a maioria das pessoas, ou alguma parte delas, a nossa turma é um exemplo disso, né, Pedro? Depois que você entra, você tem aquela primeira reunião com seu orientador para resolver tudo, pode ser que ele mude, né? Então, assim, quando você escolhe uma linha de pesquisa que englobe o que você quer estudar, e a partir daí você olha para os professores, você consegue direcionar também quem pode ser seu orientador, porque alguns projetos de pesquisa, ó, alguns programas de pós-graduação, né? Não é você que escolhe o orientador, é o orientador que te escolhe. Alguns pedem para você indicar possíveis orientadores, outros nem isso, só a linha de pesquisa. Então, Já respondendo a pergunta da Luana, né? exatamente. A Luana mandou essa pergunta na caixinha. Tem alguns processos seletivos que pede para você indicar opção um e opção 2. Eu acho que não necessariamente são os que serão. Você só dá ali um indício de que você acha que aqueles professores cabem no seu projeto. Mas acho que a maioria os orientadores, no final das contas, os professores que escolhem os projetos que eles vão pegar, né, para orientar. Então é bom você dar uma direcionada, porque também não adianta caber na linha de pesquisa, mas você ir para um lugar que nenhum professor se sente confortável ou interessado em orientar, porque você só consegue passar caso algum professor te queira como orientando, né? E aí, o que que você faz? O que que você faz? O que que você faz? É a hora de stalkear os professores. O Lattes está aí para isso, LinkedIn. Você, o pessoal fala que stalkear é ruim, né? Mas você vai lá no Lattes do professor, que é muito importante. Entende ali o que que o professor pesquisa, porque no Lattes tem todas essas informações, né? É, Quais assuntos, quais áreas que o professor se interessa mais. E aí você procura. Quais foram os últimos artigos que o professor publicou? Sobre o que que ele escreveu? Será que tem alguma coisa a ver com o seu tema? Quais os últimos trabalhos que ele orientou? O é, que que ele tem orientado? Qual o título desses trabalhos? Será que você se sente confortável com os temas que o professor tem orientado? Será que ali você já vai percebendo os professores que conversam com o seu projeto, com o tema que você quer pesquisar?
Então é uma Sim. parte assim fundamental. E você falou Você de ainda nem entrou no Lattes, mestrado, você ainda nem entrou, né, Ama? Nem entrou no é, mestrado, mas você já está imaginando como que seria. você tem que fazer, é, direcionar um caminho mesmo, né? E você falou em Lattes, foi bom você ter falado, que eu acabei não falando isso. Normalmente o edital pede um currículo, né? Nosso, do candidato. Então, uma dica boa é deixem o Lattes atualizado. Atualiza o Lattes e manda para lá. Porque é muito importante essas informações, porque o Lattes é o nosso documento acadêmico, né? Além do histórico escolar, obviamente, da graduação, o Lattes é muito importante. Então, assim, Lattes é chato de mexer, a gente sabe, mas se você participou de um evento, vai lá e coloca. Se você pegou um certificado de apresentação de trabalho num evento pequeno da sua universidade, vai lá e coloca, né? E outra coisa que é muito interessante, que eu acho que eu fui tardiamente orientada nesse sentido, quando eu estava na graduação, publiquem na graduação. Não precisa ser revista importante quando a gente está, né, se puder, ótimo, mas se não puder, publique mesmo assim, porque isso faz diferença na hora que você vai se candidatar num processo de pós-graduação, né? Pode, Exatamente. pode ir. Se alguém não sabe o que que é Lattes, né, pode perguntar aí que a gente explica melhor essa questão do Lattes. Porque, assim, é muito comum na graduação a gente nem ouvir falar de Lattes, porque graduação, às vezes, tem a questão da iniciação científica, mas mesmo assim os professores não falam muito de Lattes na graduação, né? Não. Olha, Temos aí uma é pergunta. uma pergunta que eu acho legal a gente falar agora. Como e quando conciliar a escrita do TCC e o pré-projeto? Olha só, eu não tenho muita experiência em te falar em conciliar, porque eu defendi o meu TCC um semestre antes de formar. Ao invés de defender no último semestre, eu defendi no anterior. Mas eu acho que se o seu TCC pode ser a base do seu projeto de pesquisa. Porque projeto de pesquisa, gente, nada mais é do que um TCC pequeno. Você vai botar lá, normalmente é de 10 a 15 páginas, você vai botar lá introdução, objetivo, justificativo, programa de pesquisa, metodologia e normalmente a revisão bibliográfica, não é bibliográfica que fala mais, né? Revisão de literatura. E aí, o seu TCC você pode inclusive tirar coisas do seu TCC e colocar na revisão de literatura, por exemplo. Porque como não é um trabalho que vai ser publicado, porque aí a gente tem, óbvio, que pensar nas questões de autoplágio também, né? Porque a gente pensa muitas vezes que plágio é só de uma pessoa para outra, mas a gente também não pode publicar uma coisa nossa duas vezes, igual, né? Mas assim, como é um projeto para você entrar num processo para você entrar num programa, você pode se basear muito no seu TCC para poder fazer isso. Agora, se você quer né, estudar uma coisa completamente diferente, eu acho que você pode fazer o seu projeto de pesquisa nas férias. Pegar o edital passado, que sempre tem, né, disponível nos sites, já olhar as linhas de pesquisa e aí já pensar num pré-projeto. Gente, essa é uma dica muito importante de dar uma olhada no edital passado do programa que você quer, né, entrar, Porque isso te ajuda a porque escolher, né? se eles ainda não lançaram o edital do ano, né, e estão prestes a lançar, você já dá uma olhadinha de como que foi o edital passado, porque isso vai te dar uma segurança enorme durante o processo. Com certeza. Faz muita diferença. É, Agora, eu não sei responder muito bem a pergunta dele, porque eu não fiz TCC no meu curso, né? Eu fiz licenciatura só, não não são precisei de todos, né, que TCC. tem TCC. Não são todos. Tive essa sorte, mas hoje é um arrependimento, porque me faltou não ter feito o TCC, eu acho que me atrapalhou um pouco, porque eu não tive essa experiência, eu não sabia, quando eu fui fazer o mestrado, né, o processo, eu não sabia como que fazia um projeto de pesquisa. Eu tive que É, pesquisar horrores. a própria escrita acadêmica, né? A estrutura. E assim, uma dica também
já pensando no projeto de pesquisa, eu não sei se a gente está seguindo uma linha muito linear, que a gente ainda tem que falar da Não. prova. Mas, assim, uma dica também é você montar o projeto de pesquisa igual tá no edital, gente. Porque eu já vi muitos formatos, a gente fez parte da comissão da organização, né, do processo seletivo para os nossos calouros, e a gente vai recebendo, obviamente a gente não lê, não tem nome nem nada, mas a gente vai recebendo ali os projetos e a gente vê muitos formatos diferentes, né? Gente, uma capa, cada tópico que está escrito no edital. Eu fiz assim, se no edital falava, por exemplo, o projeto de pesquisa deve ser em Times 12, margem tal, e deve conter 2 pontos. Introdução. Fui lá no Word, escrevi. Introdução. Escrevi. 2, justificativa. O que estava em tópico no edital foram os meus subtítulos. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda quem não teve muito contato com escrita acadêmica também, né? Exatamente. A Jaqueline, que foi nossa colega no mestrado, ela está dando o depoimento dela aqui. Ela disse que ela parou o TCC e ela focou totalmente em escrever o projeto. São experiências, né, gente? É, A gente tem que ver como é que tá a nossa vida. e o TCC normalmente tem um prazo maior, né? Porque essa questão do pré-projeto, você tem que escrever na hora da inscrição. Aí depois que você vai pensar em estudar para a prova e tal, né? O pré-projeto, o, o projeto de pesquisa, você vai pegar só lá na entrevista, quando você for, né, arguído. E tem outra pergunta aqui, Pedro. As linhas de pesquisa não costumam mudar de um edital para o outro? Pode mudar. Isso aconteceu com a gente. No nosso ano, foi o primeiro ano, se eu não me engano, no nosso programa eram 2 linhas de pesquisa e passaram para 3. Mas a ideia central das linhas não muda muito. Pode, assim, um tópico de uma linha passar para outro, mas normalmente, não sei os outros programas, né? Mas normalmente pode mudar mais professores participantes dessas linhas do que as linhas de pesquisa em si, eu acho. Geralmente não muda não. O que aconteceu no nosso é que acrescentaram uma linha, né? É, Mas assim, justamente. geralmente é muito bem definido as linhas. É por isso que assim, a gente costuma dizer que a gente tem que a gente que tem que se encaixar no programa, né? Porque o programa é fechado nas linhas, Exatamente. entende? É, por isso que a gente está falando de estudar as linhas e os professores, que a gente tem que direcionar para o que já está ali, né? Você quer Exatamente. continuar falando de projeto de pesquisa ou você quer passar para a prova para a gente seguir a linha das etapas? Ou... Pois é, porque a gente estava falando do edital e aí a gente parou falando das linhas de pesquisa e falando do pré-projeto, né? Mas no o edital de mestrado, ele vai te explicar as etapas, né? O nosso, e eu acredito que a maioria dos programas, eu não vou afirmar que é a maioria, mas o nosso, o processo seletivo é formado pela prova. Primeiro você faz uma prova aberta, né, dissertativa, então você vai ter que pegar a sua canetinha e vai escrever à mão mesmo, como se fosse uma redação de vestibular. Sim. Essa é uma etapa eliminatória, né? Então, se você não passar por ela, não tem nem projeto, você nem envia o E projeto. Eles nem... normalmente a nota mínima é 70, né, Pedro? Exatamente. E aí, no nosso caso, então, foi a prova, depois foi a análise do pré-projeto, e depois, passando por por essas 2 etapas anteriores, você faz a sua entrevista. E aí agora a gente pode comentar cada um desses processos. Aí o Vinícius Catão entrou, tô nervoso. Ai, meu Deus. Oi, Vinícius. Então, assim, como eu sou defensora das metodologias, né? Eu sempre falo que cada um estuda de um jeito. Então, a gente não tem uma receita de bolo, né, para isso. Como o Pedro falou no início, que ele tinha que ir muito bem e passar em primeiro lugar, eu segui a mesma linha de raciocínio dele, porque eu estava de casamento marcado. Então, assim, realmente eu estava até comentando com ele quando a gente estava preparando essa live, né, que eu nunca estudei tanto para um processo seletivo como eu estudei para o mestrado. O que que aconteceu? Eu formei
formei em janeiro. Na sexta eu colei grau, na segunda eu comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, porque também tem muito disso. Muita gente fala, você não deve emendar mestrado com graduação, você tem que ter tanto tempo de experiência. Isso é uma bobagem, cada experiência é uma experiência. Eu entrei na secretaria, foi um tempo que me ajudou muito a perceber também o que eu queria e tal, e resolvi sair da secretaria para estudar para o processo seletivo, porque, caso vocês não saibam, Pedro e eu somos mestres pelo Departamento de Educação da UFV, e o nosso programa de pós-graduação é o mais concorrido da UFV, né? É bom falar isso também porque abarca muitas licenciaturas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o edital te acompanha o tempo todo, né? Eu peguei o edital, imprimi tudo, porque tem gente que consegue estudar no computador, tem gente que prefere impresso. Eu imprimi toda a bibliografia e eu fiz 3 resumos de cada texto. Por quê? Vou explicar. Talvez Você isso fez 3 resumos de cada texto? foi, mas é porque. Vou explicar. Completamente maluca. Para eu. É, Travou, gente. tá me ouvindo? Voltou? Não, voltou. É, eu sou uma pessoa que precisa escrever para me sentir segura, porque eu acho que a gente se sentir seguro num processo também é muito importante, né? Então, eu fiz 3 resumos. O que eu fiz? Em cada texto, eu grifava tudo e ia fazendo um resumo dessas partes grifadas, um resumo grande. Depois, eu pegava esse resumo grande e fazia um com as ideias principais. E das ideias principais, eu fiz um que eu acho que foi o que me ajudou muito, que foi só esse último de cada texto que eu levei para a prova, com o nome do autor, o nome do texto e algumas palavras-chave que me fizessem lembrar qual autor estava falando o quê. Por quê, gente? Normalmente, você não tem obrigatoriedade de citar. Não é, depende do programa, mas alguns programas não colocam, tipo assim, fale sobre tal coisa e cite pelo menos tantos. Alguns colocam, outros não. Mas eu acho importante para a gente mostrar que a gente tem, que a gente sabe de onde, né, de onde a gente tirou isso, citar pelo menos 3 autores na prova. Eu acho importante. A Travou? Amelie está falando de. Não. A Amelie está falando de citar 3 autores, porque no edital, né, eles explicam como que vai ser essa prova, né? O tempo que você vai ter para fazer a prova, e ele sugere uma bibliografia. Então ele sugere alguns textos para você ler para você ter condições de fazer essa prova. Se eu não me engano, no nosso caso foram 10 textos Acho por que era aí. mais. Não é E mais? tinha um Pois livro. é. E no nosso caso, eles pediam, né, para a gente mencionar, né, 3 autores da bibliografia na prova, certo? Então Certo. a Amelie contou, né, doida que é da cabeça, fez 3 resumos para cada texto. Na E, verdade, é um resumo e 2 esquemas, né? aí sim. Porque assim, é, não sei, cada um tem um processo, mas aí o que eu fiz? Eu cheguei na prova e antes de ler qualquer coisa, eles falaram, pode escrever. Eu virei e escrevi autor, ano, ideia, palavra-chave, autor, ano e palavra-chave. Porque aí depois eu ia ler a prova e ia formular o que eu ia escrever e poderia consultar no que eu tinha escrito na própria prova de qual autor era o quê. Eu acho que isso ajuda muito e eu acho que mesmo que a gente fale do que o autor está falando, se a gente não coloca o nome e o ano, a gente pode não ter uma nota tão boa por, né? Não tá lá, não sei. Isso aí ninguém nunca falou que tem que colocar ou não, mas eu tenho essa sensação. Ó, gente, olha, lembrando que a gente está falando de um contexto até um pouco específico, né, que é o mestrado em educação. Sim, Né? Então, na prova de um mestrado em educação, né, como é que ela funciona? Ela é uma questão dissertativa, é até uma pergunta que eu vou responder isso é. agora. É uma
é uma pergunta única, certo? Então, depende do processo, né? Vou dar um exemplo. A Depende. UFV, o processo que a gente fez, eu não lembro se era uma charge, uma imagem, tinha uma imagem e tinha escrito para a gente falar sobre a educação contemporânea relacionando os textos. Era alguma coisa assim. Era uma coisa extremamente ampla. Eu sei que o processo seletivo da UFJF, pelo menos era assim, não sei se ainda é. Eles dão uma sugestão de bibliografia e chega lá na hora e eles sorteiam. Dos textos, qual das áreas, né, dos temas vai ser tratado, né? Então depende, mas pode responder quais são os tipos de perguntas. Pois é, no nosso caso, né, como só tem essa experiência de mestrado, É, foi uma pergunta muito aberta, né, bem ampla, assim, sobre um tema bem geral de educação. E por que que é assim? Porque é, qual que é o objetivo, né, da banca avaliadora? Qual que é o objetivo da prova em si? Eles querem saber se você tem a capacidade de articular os autores da bibliografia com o tema da prova. Quer saber se a sua escrita, primeiramente, se você tem uma escrita boa, se você sabe articular as ideias, os autores. É isso que eles querem saber. Então, por isso que, na minha opinião, é esse tema amplo, né? Porque aí te dá uma liberdade de você trabalhar com os textos e articular esses autores. é. E assim, a gente fica preso aos textos, óbvio, porque é o que está no edital, mas você pode colocar conhecimento prévio, citando, né? Olha, minha mãe falou que é muito desejável citar autores, data e tema, assim sua redação fica mais robusta. É isso, eu acho que mostra que você tem um conhecimento da área, né? Também. E a Jaque falou, algo que funcionou comigo também foi tentar perceber os pontos de convergência entre os autores, quais temas poderiam estar na prova e a partir daquela biografia digital. Isso é muito interessante também, porque como o nosso processo, por exemplo, foi uma pergunta extremamente ampla, a gente pode ou convergir ou contrapor, né? Falar, olha, um autor pensa assim, mas o outro já fala de outro jeito. Ou então a gente pode falar, fulano, ciclano e beltrano entendem tal coisa, por exemplo, né? Uhum. Então isso é uma dica muito O boa da importante. Jaque também. Exato, perfeito. O importante é você entender que a ideia da prova é você conseguir articular ideias e autores. E aí, como a Eleuze bem disse, né? É desejável mesmo que você coloque, saiba na hora da prova o nome dos autores, a data do texto que está lá na bibliografia, né? É, Porque isso vai te dar pontos. Isso é um diferencial. olha, ela está falando outra coisa. Há provas falando sobre o seu projeto de pesquisa, sobre a temática da linha de pesquisa que você está pleiteando, e também alguns programas formulam uma questão da atualidade. O nosso foi de atualidade, Uhum, né? Então, eu acho que a exatamente. dica da prova é essa. É você, cada um no seu processo, estudar de forma, né, que acha bom, sempre tentando linkar e citar, se possível, o autor e o tema e a data, né, daquela publicação. E eu acho que o que realmente importa muito é você ir seguro para a prova. Porque é uma redação, gente. Vocês acabaram de sair da graduação, não é uma coisa que foge completamente, né, do nosso isso. Oh, é possível ir estudando a bibliografia a partir do edital anterior? Eu acho que não. Que a gente viu que a prova dos nossos calouros foi completamente diferente da nossa. Eu acho que você E a pode ter uma. bibliografia também. Sabe por quê? Porque o mundo vai mudando, né, gente? Coisas vão acontecendo. E aí, de repente, acontece um fato que direciona um tema da prova, por exemplo, né? Um É, fato na educação. E aí, os professores também mudam os textos que eles trabalham durante o ano e decidem inserir novos textos na bibliografia. Então, não costuma se repetir, não, é. os Mas textos. uma coisa interessante, ó, minha mãe falou, os clássicos sempre aparecem. Se você acha que você estudar antes do edital sair vai te deixar mais seguro, vá para os clássicos.
Estude temas clássicos e autores importantes da sua área, que é o que eu falei, mesmo que não apareça na bibliografia do edital, você pode, de alguma forma, colocar eles na prova. Ou até no projeto de pesquisa, a gente acaba estudando para fazer o projeto de pesquisa, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que a dica mais importante, né, em relação à prova, na hora de você estudar, é você tá lá com todos os textos. Você fez a leitura de todos os textos. É você se perguntar quais textos dialogam entre si, que ideias a gente pode articular entre eles. Uhum. Porque é isso que a prova vai te exigir, Você pode, entendeu? às vezes, até Então, simular já uma na hora do estudo, redação. você já tenta articular. De repente, até tem gente que faz isso. Tem gente que já escreve um texto, sem, assim, um texto sobre algum tema de educação, já tipo simulando uma prova, tentando articular. Isso é um exercício interessante. Tem gente que faz. É bom mesmo. Vou deixar a pergunta da Cris para você responder. Se vocês acham que os próximos processos podem ser, de certa forma, influenciados por questões ideológicas, aí eu vou pedir para a Cris me dizer o que ela está querendo dizer com isso, de questões ideológicas. Assim, influenciado Políticas? por, pelo, pela pauta do governo, seria isso? Ó, enquanto a Cris responde, já vou responder essa. Se eu passar na prova, quer dizer que eu já estou dentro do processo? É assim, você vai submeter a sua inscrição. Aí, um tempinho depois, o programa vai divulgar a lista de inscrições homologadas, daqueles que podem participar do processo. Por isso que é extremamente importante você estar bem alinhado com o projeto, com o edital, para você seguir exatamente o que está lá, né? Normalmente, as 3 etapas são classificatórias e eliminatórias. A prova é a primeira. Se você passar na prova, você continua no processo. Não significa que você está dentro, porque a maioria dos programas são 3 etapas: prova, projeto de pesquisa e entrevista. Uhum. A Cris falou aí, censura. Ô, Cris, eu não acredito não, porque as universidades elas têm autonomia na elaboração da prova, né, e na correção das provas também. Eu não acredito E que eu acho seja que as influenciado. provas e os processos vão muito na linha do departamento, assim. Tem a cara do departamento, dos professores que fazem parte daquele processo. Eu também acho que é difícil e espero que seja. Então, passamos por essa questão da prova, né? E aí nós vamos falar de novo de pré-projeto, porque no edital também, como a Amale disse, né, fala-se como que a gente deve, que deve constar no nosso pré-projeto, né? Então, vai dizer lá que você tem que elaborar uma introdução, você tem que colocar uma justificativa, né? Por que que você quer pesquisar sobre esse tema, Normalmente colocar os articular o objetivos. tema com a linha de pesquisa. Exatamente, né? Você tem que colocar os seus objetivos de pesquisa. Essa experiência, para quem já fez TCC, fica mais fácil, né? Sim. Colocar a sua metodologia. Alguns programas pedem referencial teórico, a revisão de literatura, que a Amanda falou, né? Que aí é muito importante também, porque se no seu projeto, se você der uma olhada lá na linha de pesquisa, se você já, tipo, meio que gostaria de um orientador específico, e você sabe com quais autores esse futuro orientador trabalha. Então, se você já colocar esses autores no seu referencial teórico, já vai te ajudar, né, a atingir esse objetivo, né, de É. conseguir, de repente, esse orientador. Eu fui muito burro, porque, porque eu construí um projeto pensando num orientador e eu foquei no meu referencial teórico, olha para você ver. E na verdade não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ver o tema, né? E na verdade você Você sabe. focou e desviou, né? Porque não Foquei, desviei, menina. E foi bom no final, né? foi ótimo. Ritinha maravilhosa. Mas, mas voltando, né? E aí você constrói. Alguns programas pedem um cronograma, não sei. Aí você tem que ver cada elemento que tem que constar no seu
no seu pré-projeto, no Faz seu um projeto. checklist. Leia o edital, como diz a Amelie, estude o edital, imprima o edital, grife Prega no na edital, parede. prega na parede, reza com o edital, porque o edital, se você não seguir o edital, você vai se dar mal, né? Com É certeza. inevitável. Você pode ser É, eliminado durante o processo. Que frustração. e aí Passar na prova e ser eliminado. não, é triste. E aí também na hora de fazer o projeto é legal realmente estudar as publicações do programa. Que aí essa questão da bibliografia que você usa e tal, você pode, né, ajudar. Ótimo. O que sua mãe tá falando aí, Amelie? Que isso contribui com a construção do projeto, com a prova e especialmente na entrevista. Isso que eu acabei de ler dela, das publicações do programa, né? Perfeito. Então falamos sobre prova, falamos um pouquinho do projeto de pesquisa. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar Vai aí, perguntando. vai perguntando. Já tem uma? Então, vamos para a parte das bolsas, que ó, é verdade que se eu não conseguir a bolsa no primeiro ano de ingresso, no segundo eu já tenho a bolsa garantida? Então, eu não sei como que tá a realidade, né? Porque tivemos muitos cortes. Isso aconteceu na nossa turma, à medida que a turma anterior foi, foi defendendo, as pessoas, de acordo com a classificação, foram recebendo bolsas, né? Mas eu não posso te falar que está garantido, porque eu não sei como tá com os cortes, entendeu? Cada programa tem uma cota de bolsas, né? Então, na normalidade, o programa tem o seu número específico de bolsas. Nem sempre dá para todo mundo. Então, o que acontece? As pessoas que têm bolsa e vão saindo do programa, vão formando, né? As bolsas dela passam para os estudantes que não têm bolsas, certo? Mas ultimamente, né, houve muitos cortes de bolsas nas universidades, então esse é um pior momento para quem quer entrar na pós-graduação e pleiteia uma bolsa, porque está muito difícil, né? É, se, se é garantido, né? Exatamente. Olha uma pergunta, Pedro. Pré-projeto pode ser mais geralzão ou você tem que especificar mesmo o que você quer pesquisar? Eu acho que o seu problema de pesquisa tem que ser extremamente claro. De preferência, a metodologia que você pensa em seguir também mais alinhadinha. Mas a referência bibliográfica, o referencial teórico, não necessariamente muito específico, né? Mas os Você tem que objetivos, justificativa e a linha de, É, né? o projeto de pesquisa é você apresentar para os professores qual que é a sua intenção, o que você deseja pesquisar. Então, o que você deseja pesquisar é uma coisa mais específica. Por exemplo, vamos supor que você queira pesquisar sobre indisciplina escolar. É muito geral, né? Indisciplina escolar. O que você vai pesquisar sobre indisciplina escolar? O que as pessoas entendem por indisciplina? É, tem várias possibilidades com esse tema, Você certo? pode cortar Então para você os tem que especificar. estudantes, você pode cortar para os professores, né? Você tem que fazer um Boa recorte. pergunta. É, Prova de proficiência em língua estrangeira. Tem alguns programas que já pedem, né, um atestado de proficiência, né, Ana, é, em língua estrangeira. Tem alguns programas que você faz uma prova já quando você já passou no mestrado, já está estudando, que foi o nosso caso, né? Lá no é. mestrado em educação da UFV, a gente fez durante o mestrado uma prova de proficiência e ela é obrigatória, você tem que fazer. Mas tem alguns programas que você já tem que vir com a proficiência, com Mas a eu acho que questão essa específica. prova de proficiência no processo é mais para doutorado. Eu não costumo ver em mestrado. Eu não me recordo se na da UFOP eles pedem antes, mas É, tem que dar. Por isso é fundamental usar o edital, é, como diz a sempre o sua mãe. edital. João, vai O ficar edital vai te salva. informar tudo sobre isso. Você pode assistir depois. É, Chuchu,
A gente tem 9 minutinhos. Vamos passar para a entrevista e as pessoas podem continuar perguntando. A gente fala rapidinho da entrevista e fala, ó, na UFV tem espanhol ou somente o inglês? Eu acho que tem espanhol também, eu não lembro. Tem, Tem, né? E tem. aí tem essa prova e tem também a disciplina, para quem não passa na prova, né? Faz a disciplina e muitas vezes é até uma oportunidade muito legal, né? Na UFV, não sei os outros programas, mas a É. UFV é uma mãe, né? E ó, dica de mãe é dica boa. Olha, minha mãe, a resposta de tudo está sempre no edital, as regras do jogo. O edital vai te informar tudo, esse negócio de É, proficiência, se tem, se não tem, quais são suas possibilidades. Enfim, faltando 7 minutos, a gente tem que falar da entrevista. A é, entrevista geralmente é a última fase do processo, né? Porque aí já é com aqueles candidatos que passaram na prova, que passaram no pré-projeto, né? é. E não fiquem muito inseguros. A entrevista, você só vai confirmar o que está no seu projeto. Você não tem que vender o seu peixe, convencer as pessoas, né? Assim, pelo seu projeto já dá para te conhecer um pouco. Então, por exemplo, no meu caso, o meu projeto nem foi tão questionado, foi mais questões. Ah, você pode fazer sem bolsa. Por que que você escolheu essa metodologia? Por que que você escolheu determinada coisa? Então, assim, eu acho que a entrevista é um processo. Eu fiquei nervosa na época para entrevista, mas eu acho que é mais tranquilo. Tranquilo agora que você passou por ela, né? É, Eu tem estava, isso. eu estava apavoradíssimo. Pensei comigo, o que que esse pessoal quer saber de mim? O que que eles vão me perguntar? E aí, É, a gente vai indicar alguns materiais amanhã aqui no Amarelo, né? Porque tem alguns blogs que falam sobre processo seletivo, né? E as pessoas narram também suas experiências. Então, eu fui atrás desses blogs, dessas pessoas que narravam como que foi a entrevista delas, né? Pedro Porque ama um tutorial, viu, gente? adoro. Porque é isso, né, que a Eleuze falou. Cada programa é de um jeito, é impossível prever o que, é que eles vão te perguntar. Mas É, assim, é, você tem que conhecer o seu projeto. Isso é é, fundamental. olha só o que Você que tem minha que mãe saber tá o que você vai. falando. A entrevista é mais focada no projeto de pesquisa. Seja firme e com intimidade com os autores. E firmeza com a sua trajetória de estudo até ali, experiência de vida também. Nada mais é que uma entrevista de emprego, né? E aí é importante você mostrar que você conhece o seu projeto, que você conhece a ideia dos autores que você colocou no seu projeto, né? E assim, segura. Eu vou arriscar uma fala aqui absurda. Mesmo se eles não te perguntarem sobre o seu projeto, tente falar sobre ele, sobre os Mas é isso autores. mesmo. Pelo menos assim, o que te instigou a chegar aí, por exemplo, né? Por que que você quer estudar isso? Talvez seja um caminho para você se apresentar, né? Sim, mas para além do seu projeto, eles vão fazer algumas perguntas. E uma clássica é: você tem condições de fazer o mestrado sem a bolsa? Eles querem ouvir que você tem condições, porque não se sabe se eles vão poder te dar a bolsa. É. Então, Mas se nesse você falar que momento, né, você com tem, coração partido, e se você falar que você tem, sustente isso até o final, porque a regra do jogo é essa. nesse momento, com o coração partido, você terá que dizer sim, vou dar conta de fazer. É. Por dentro você está gritando, não, eu quero uma bolsa agora. Mas é E isso, é se ó, mostrar disposto a estudar e entrar no mestrado, né? é, eu vou fazer o seguinte, a Luana mandou uma outra pergunta, na caixinha de pergunta, eu vou fazer para o Pedro, que ele tem mais lugar de fala nisso, e faltam 4 minutinhos. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta sobre o processo, podem fazer. A Luana perguntou, Pedro, se é mais difícil para pessoas das licenciaturas do que da pedagogia ou da educação infantil, por exemplo, entrar num programa de pós-graduação em educação. Quem não é quem não é da pedagogia e da educação infantil, né?
Quem é da letras, história, geografia das licenciaturas. Pois é, um programa de mestrado, ela fez essa pergunta porque ela está pensando num programa de mestrado em educação, né? E aí a gente tem que pensar que um programa de mestrado em educação, ele aceita, né? Ele engloba todos os cursos de licenciatura. Então vai aí, geografia, história, biologia, todas as licenciaturas. No na nossa turma, né, Amali, tinha gente é, da moda, tinha gente da educação física, na turma passada tinha gente do direito, né? Então a questão não é muito assim. No nosso projeto, Gente, a você. minoria era da pedagogia. É, olha pra Tem você muito ver. a ver com É o porque. projeto Mas de pesquisa, eu acho. Já está perguntando aqui, ó, é mais difícil a pessoa que fez a graduação em faculdade particular entrar no programa? Acho que não, eu acho que depende da sua segurança, do seu projeto de pesquisa, da sua trajetória. Não é porque você fez uma faculdade particular que você é menos qualificado, ou enfim. Tem uns alunos bons, alunos muito bons e alunos ruins em todos os lugares. só complementar essa resposta da Luana, porque a gente está falando do mestrado em educação, né? Mas para outros programas, lá no edital diz, você tem que ter graduação em tal curso. Aí é mais É, fechado. Não é o caso da edital, educação. meus amores. Lê o edital, vai ter É, tudo que você precisa lá. é. E minha mãe tá falando aqui que outra coisa importante na entrevista é você acreditar no seu problema de pesquisa, né? Na sua pergunta. Você tem que defender isso, acreditar na sua hipótese. As aulas do curso são o dia todo? Depende muito do programa. A gente não tinha aula Edital. todos os dias, a gente não tinha aula nem todos os dias, nem o dia todo, mas era durante o dia. Talvez tenha alguns que sejam noturnos, eu não sei. Depende muito do programa. Então, gente, assim, vai cair, Pedro. Acho que a gente pode despedir, agradecer muito, falar que a gente está 100% disponível também no nosso, né? Pode mandar mensagem para a gente pode continuar conversando sobre isso. Amanhã a gente vai postar sugestões de materiais e se vocês quiserem podem mandar mensagem que a gente responde tudo que tiver ao nosso alcance. Então é isso, gente. Ó, tem mais uma pergunta. Se é possível conciliar trabalho e mestrado? É possível. É Muita possível gente da demais. nossa turma conciliou, né? Deixa eu contar para vocês que eu sou mestre em educação, tenho 26 anos e minha mãe é doutoranda. É possível, gente. Trabalho, família. É só querer. Pode ser mais difícil, mas dá. É aquela coisa que eu falei lá no início da live, né? A gente avaliar a nossa vida, as nossas condições, nosso tempo, né? O que que dá, o que que não dá, mas é É. possível. Muita gente faz. E estamos Então, aqui para o que gente, muito vocês precisarem. obrigado. Obrigada, Chuchu. Estamos à disposição. Podem mandar mais perguntas no direct. Mais sugestões de E live também, né? Que essa veio a partir de um pedido.